A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Como que vocês estão? Amados, estamos aqui para gravar, apresentar mais uma videoaula ao aluno da escola dominical, ao professor, mais um tutorial, mais um subsídio para colaborar com vocês na lição de número 11, que traz como tema Vivendo de Forma Moderada. Amados, a revista está faltando poucas páginas para acabar. Só temos mais duas lições para terminar. É uma pena, porque é uma revista muito boa, é uma lição muito boa, e como eu sempre digo, que você precisa de duas ferramentas essenciais para estudar, para fazer esse estudo, que é a primeira delas, a Bíblia Sagrada, a ferramenta indispensável para estudar qualquer teologia. Não tem como existir teologia sem a Bíblia. E depois, como nós estamos estudando essa teologia de forma, de uma forma boa, uma forma bem prática, a outra ferramenta é a revista da escola dominical, já que o tema que nós estamos trazendo é exatamente baseado no subsídio da revista, nas aulas da revista, Estamos trazendo algum subsídio aos amados, conforme o escritor da revista desse trimestre. Bom, tema, como eu já falei, vivendo em forma moderada, prudência, razoável, sem excessos, Texto áureo: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. O versículo quer dizer que o homem que domina o seu espírito, ele é mais longânimo do que o valente que consegue conquistar uma cidade inteira com a guerra, com a briga, A verdade prática diz: a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas das circunstâncias da vida. Bom, vamos para a introdução da revista. Nesta lição veremos que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo com equilíbrio, em tudo sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado mediante suas ações. Estudaremos a temperança como um dos aspectos do fruto do Espírito, em oposição à glutonaria e à prostituição. Ok? Amados, eu quero que você saiba que esse vídeo não é editado, tá? Do jeito que eu gravo, eu já coloco no ar, porque se nós formos editar, para corrigir, tirar alguma falha, algum barulho externo que venha a ter, nós vamos demorar muito, porque infelizmente os aplicativos de correção de vídeo ainda deixa muito a desejar, Mas muito bem, quero falar alguma coisa sobre essa introdução que eu acabei de ler. Eu vou dar um exemplo para você, o que é ser moderado, temperante. Te dar um exemplo bíblico, porque como eu falei para vocês já aqui em outras aulas, eu gosto de estudar com a revista e com a Bíblia, e a maioria dos exemplos que eu dou é exemplos tirado da Bíblia, de pessoas, de personalidades bíblicas,
ou seja, uma personalidade positiva ou negativa, ou seja, a personalidade está fazendo um ato positivo ou um ato negativo. Então eu uso eles de exemplo, né? Uso eles de exemplo. E assim nós vamos conseguindo aprender com a Bíblia, que é a forma mais eficaz que existe, né? Assim não erramos, né? Bom, eu quero dar aqui em 1 Samuel, capítulo 30, aconteceu um fato que ali dá para nós tirar que aquela pessoa naquele momento, ele era uma pessoa moderada e um temperamento muito bom, ele era temperante, né? Ele era temperante, que a revista vem dizendo aqui, né? Exatamente o que a introdução vem trazendo, né? Nesta lição veremos o crente deve ser livre de qualquer temperança, né? E moderado. Então quer dizer, eu quero dar um exemplo aqui em 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi volta, né, para a cidade de Ziclag, né, que era a cidade dele, que ele habitava, ele saiu com seus homens, né, em torno de 600 homens, e saiu para guerrear. Foi a guerra. E quando ele vai guerrear, ele deixa seus filhos, suas esposas lá na cidade de Ziclag, né, onde que ele morava. E ao retornar, eles acharam a cidade destruída, em chamas. Os homens que tinha naquela cidade foram assassinados, mortos. As suas esposas e seus filhos foram levados, né? Foram levados pelos seus inimigos, pelos homens que invadiram, né, aquela cidade, né? Então, o exército que invadiu aquela cidade de Davi era o exército de amalequitas, né? Eram os amalequitas, né? Então, Davi chega naquela cidade, os homens todo mundo fica revoltado, fica todo mundo nervoso. Inclusive eles querem apedrejar Davi, mas Davi muito tranquilo, Davi muito calmo, com temperança, moderado, né? Davi podia sacar da espada, matar uma meia dúzia de homens para impor respeito, mas Davi, ele era um líder, bom líder. Então o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor, primeiramente. Fortaleceu no Senhor, certo? Depois, a Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. Olha a calma, a temperança, né, de Davi. Olha como ele estava tendo um comportamento, né, moderado, né? Diz que ele consultou ao Senhor. E ele fez uma pergunta para o Senhor. Ele falou assim: Senhor, eu perseguirei os meus inimigos? O Senhor falou para ele: sim, você vai perseguir eles, sim. E Davi falou assim: só que tem um negócio, se eu perseguir eles, eu vou alcançá-los? E o Senhor falou: vai alcançar. E além de alcançar, você vai ganhar deles a guerra. Você vai ganhar. Eu vou te entregar eles na sua mão. Quer dizer, Davi, ele tinha temperança, ele tinha moderidade. Ele falou assim: peraí, eu não vou sair à toa aí a ermo. Se for para mim sair à toa e não resolver nada, eu não alcançar os inimigos, ou eu não ganhar dos inimigos, o que eu vou fazer? Já pegaram as minhas mulheres, levaram 2 mulheres dele, a Abigail e a outra. Eu já perdi minhas 2 mulheres, meus filhos, eu ainda vou perder minha vida. Eu vou levar esses homens ainda para trás desses camaradas, andar no deserto e não alcançar, e não alcançar, e não chegar numa vitória. Então ele buscou o Senhor. Ele não ia perder o tempo dele, né? Ele já estava no prejuízo mesmo. Então o Senhor falou: pode ir, que você vai alcançar e você vai ganhar a guerra. Só que não parou por aí.
Davi, no caminho, quando ele estava perseguindo os amalequitas, eles encontrou um homem caído no caminho, um homem doente, um egípcio, que era escravo, trabalhava para os amalequitas. E Davi pegou aquele homem, e você imagina, a raiva que ele estava, a raiva que aqueles homens de Davi, 600 valentes de Davi estavam. Você acha que aqueles homens não queriam esfolar ele, arrancar a pele dele vivo? Ainda mais que ele falou que ele estava junto com os amalequitas que destruíram a cidade. Olha, nós destruímos uma cidade, queimamos uma cidade, saqueamos aquela cidade, agora eu fiquei doente, o meu senhor me largou para trás para morrer. Davi podia arrancar da espada e cortar o pescoço dele, mas Davi não fez isso. Davi, ele tinha temperança, ele era moderado. O que Davi fez? Davi mandou dar água para ele, Davi mandou dar comida para ele, Davi cuidou daquele homem. Aí ele falou que ele era servo do amalequita, que o senhor dele viu que ele estava doente, deixou ele para trás para morrer, que tinha 3 dias que ele não comia e não bebia. Davi, inteligente, com a sua inteligência, Davi entendeu que aquilo ali era uma provisão divina. Davi alimentou aquele homem, deu água para aquele homem, curou, cuidou daquele homem e falou para ele assim: olha, você me guia até os amalequitas, até onde eles estão, porque você sabe onde que é o acampamento deles, aonde eles vão estar. Porque no deserto é difícil você seguir uma pista, né? No deserto você pode se perder. Aí aquele egípcio falou assim: não, eu vou sim, levo você até lá. Porém você não vai nem me entregar de volta na mão do meu senhor e nem deixar ele me matar, né? Davi falou: jamais, eu não vou te entregar. E nesse texto ainda tem mais uma moderação de Davi ainda. Diz que quando ele chega perto do rio Besur, 200 dos 600 homens, 200 homens falam assim: ah, Davi, felizmente nós já está cansado, nós já guerreou muito, nós não vamos prosseguir com você. E Davi fala: tudo bem, fica aí na beira do rio descansando, refrescando, tomando água, e eu vou prosseguir com esses 400 soldados. E Davi larga aqueles 200 homens à beira do rio Besur, né? Ao lado do rio. E Davi prossegue. E chega lá, Davi pega os amalequitas festando, dançando. E Davi começa a pelejar contra eles. E o Senhor entrega eles na mão de Davi, dá a vitória na mão de Davi. Davi ganha deles, toma pega suas esposas de volta, seus filhos, pega todo o seu espojo de guerra de volta, tudo aquilo que eles roubaram e mais o que eles tinham roubado de outros povos. Davi pega tudo e volta com a vitória. Chega no rio Besur, encontra os 200 homens. E ali Davi vai fazer o que? Vai repartir o despojo de guerra. Vai repartir aquilo que eles tomaram do inimigo. E aqueles 400 homens falam para Davi: não, mas esses amigos nossos aí, eles não vão ganhar do espojo não, eles não foram com nós lá guerrear. Davi poderia falar: é verdade, vocês têm razão. Mas Davi era moderado. Davi falou: peraí, meu rapaz, é o seguinte, todo mundo vai ter o mesmo tanto. Sabe por quê? Você está só lembrando desta guerra, deste combate. E os outros combates que esses homens ajudou nós a vencer? E os outros combates que eles estavam junto com nós? Agora porque ele não pôde caminhar mais um pouquinho, que nós não vai desprezar eles? Isso lembra alguma coisa para você, amado? Muitas vezes nós não olhamos para trás, para as coisas que alguém nos ajudou. Muitas vezes a pessoa faz o bem para você, faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem, e faz o bem, e o dia que ele não pode fazer um bem para você, aí você despreza ele, aí você acha que ele não presta, aí ele não vale mais nada, aí você não pode mais ajudar ele, aí você não pode ser mais seu amigo, aí você não vai dar mais nada para ele. Então você não tinha amizade dele, então você tinha ele como uma forma de você adquirir alguma coisa. Está entendendo? Assim acontece infelizmente dentro das igrejas. Um obreiro luta a vida inteira, 20 anos, 30 anos, 40 anos no ministério, 50 anos no ministério, fundou várias igrejas, construiu, plantou para esses meninos novos aí, está comendo agora. Agora essa pessoa, porque ele agora é um ancião,
agora eles não jubilam ele, abandona ele, não sabe do que ele vai viver, não está nem aí se ele está comendo, se ele está bebendo, se ele tem um plano de saúde, se tem alguém cuidando dele, nem visitar ele não visita, nem no seu aniversário, não dá honra para ele, acabou. Ei, cuidado, Deus vai cobrar isso aí, cuidado, cuidado, os marcos antigos não podem ser mudados, cuidado, você está comendo hoje, porque alguém plantou para você comer. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que um planta, outro rega e o outro colhe. Você está entendendo? Mas os três têm valor, porque quem dá o crescimento da obra é Deus. Tem valor o que planta, o que rega e o que colhe. Você está entendendo? Então cuidado, cuidado. Mas Davi nos deixa um exemplo aqui de moderidade, de temperança. Ele falou negativo, esses homens não foram comigo nessa última luta, mas eles estão comigo faz tempo me ajudando. Só estou vivo hoje porque algum desses 200 homens me ajudou. Então todo mundo vai ganhar igual. A balança é igual. Tem um versículo na Bíblia que diz o quê? Que um servo trabalhou o dia inteiro, o outro trabalhou só 1 hora, e na hora de receber os dois recebeu igual. Está entendendo? Por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Você está entendendo? Um trabalhou o dia inteiro, o outro trabalhou só um pouquinho, mas na hora de receber os dois recebeu igual. Você está entendendo? Então, amados, temos que ter cuidado. Vamos lembrar das pessoas que nos ajudou. Não vamos achar que porque agora não precisamos dessas pessoas mais, temos que abandoná-las para trás, né? Muito bem. Primeiro ponto: temperança, o domínio das inclinações carnais, vivendo de modo sóbrio. Podemos comparar o crente que vive segundo a carne, dominado pela velha natureza, a um vulcão ativo que está sempre prestes a entrar em erupção. O que o vulcão lança do seu interior? Gases venenosos, lava, incandescentes e fogo. A erupção pode devastar as cidades inteiras e fazer milhares de vítimas. Assim é o crente que não tem o fruto do Espírito. Do seu interior procede somente aquilo que é mal. Lucas 6,45. Lucas 6,45 diz que o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, mas o homem mau tira coisas ruins do seu tesouro, né? Então, temos que aprender. Bom, aqui diz que o homem, o crente, que não tem o fruto do Espírito, ele é como um vulcão que está em ativa, né? Eu não sei se você já assistiu algum filme, né? Porque ao vivo eu nunca vi um vulcão entrar em erupção, né? Mas em filmes, em documentários, né? E alguma reportagem eu já vi, através da mídia, né? Da televisão, eu já vi alguns vulcões entrar em erupção. E realmente é uma coisa estrondosa. É uma coisa que deixa a gente aterrorizado, né? O estrago que o vulcão consegue causar quando ele entra em erupção. Engraçado que quando ele está quietinho, ele está dormindo, né? Que eles falam que o vulcão está adormecido. Engraçado que é uma montanha comum, né? Você olha para um vulcão adormecido, ele é uma montanha como qualquer outra, né? Pacífica, tranquila, né? Meiga. Assim mesmo tem uns crentes, né? Às vezes ele está ali quietinho, adormecido, meigo, fala, olha que bonzinho, né? Mas que crente bonzinho. Aí você dá uma cutucada nele e ele entra em erupção, né? Aí ele mostra suas lavas, né? Quando o vulcão, amados, ele está ativo, ninguém fica perto dele. Ninguém fica perto do vulcão ativo, porque todos têm medo dele. Assim é o homem, quando o homem está sem o fruto do Espírito, muitas vezes, ele se torna uma pessoa que ele transmite medo, né? E o crente, da mesma forma que através de um crente,
que tem o fruto do Espírito, Deus pode salvar uma cidade inteira. Como Jesus chegou naquele poço de Jacó, e ali também chegou uma samaritana, ao mesmo tempo quase que Jesus, e aquela samaritana estava ali tirando água do poço, e Jesus vira para ela e fala para ela, fala: olha a samaritana, olha a mulher, me dá de beber, né? E ela fala: como o senhor, sendo judeu, me impede de beber? Irmãos, aqui dá um exemplo clássico que Jesus usa todas as pessoas. Aqui é um exemplo clássico que todas as pessoas têm utilidade para Jesus, né? Porque o poço de Jacó estava ali há muitos anos, né? Era um poço público, porque Jacó fez aquele poço num deserto, então se tornou uma propriedade pública. O que quer dizer isso? Quer dizer que virou um patrimônio público, de utilidade pública. Qualquer um poderia chegar naquele poço e tirar a água dele. Então o poço estava ali, a água tinha, só que era fundo, né? Era fundo aquele poço. E aquela samaritana, ela era uma mulher desprezada, porque ela ia no meio do dia tirar água, porque no meio do dia a mulher de bem não ia no sol quente tirar água. As mulheres de bem, elas iam cedinho ou à tardezinha, porque no meio do dia o sol era muito quente, né? E aquela mulher samaritana, por ela ter uma imagem assim meio desgastante, uma imagem meio desprezível, as outras mulheres, que se dizia mulher do bem, achava que aquela mulher era uma mulher de vida fácil, porque inclusive ela teve mais de 5 homens, né? E naquele tempo uma mulher que tinha mais de 5 homens, se dá a entender que era uma mulher, né? Que o texto vai falar, uma mulher envolvida com prostituição, né? Uma mulher de vida fácil, né? Uma mulher que sem pudor. Mas você vê, aquela mulher com todos esses problemas, Jesus olhou para ela e viu algo nela que Jesus podia usar. E o que Jesus podia usar? Jesus falou assim: me dá de beber, porque ela não tinha água, a água estava no poço, mas ela tinha um instrumento, amados. Ela tinha uma vasilha, o balde, a corda, um instrumento que tirava a água do poço e mataria a sede de Jesus. Você está entendendo? Então muitas vezes você olha para uma pessoa, você fala: isso aí não presta, isso é uma prostituta, é um drogado, é um viciado, é um alcoólatra, esse aí não vale nada, esse aí nem Jesus quer. Amados, é o seguinte: Jesus recicla todos na mão de Jesus é reciclável. Jesus consegue pegar uma ferramenta velha, quebrada, e fazer ela se tornar uma coisa boa. Então, aquela mulher tinha algo que Jesus poderia usar. Assim mesmo somos nós. Todos nós temos algo na nossa vida que Jesus pode usar. Basta nós entregar na mão de Jesus. Está entendendo? Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: voltando no vulcão, do mesmo jeito que um crente, né? Essa mulher, ela fica crente, ela se converte a Jesus, porque ela entende que Jesus é a água da vida. E aí, essa mulher diz que vai para Samaria, essa mulher diz que salva uma cidade inteirinha, porque agora ela era um vulcão incandescente, e agora ela é um vulcão pacífico, um vulcão adormecido. Ela deixou trabalhar do Espírito na vida dela, ela deixou Jesus usar ela. Agora ela, daquele vulcão que talvez atormentava aquela cidade inteira, aterrorizava as mulheres que ficavam com medo dela tomar seu marido, agora ela passou a pregar o Evangelho. Agora aquela mulher, através dela, a Bíblia diz que uma cidade inteirinha se salvou. Então um crente que é um vulcão adormecido pelo Espírito Santo, um vulcão acalmado pelo Espírito Santo, que tem moderado, é temperante, este crente agora de um vulcão que fazia muito estrago, agora ele pode salvar uma cidade inteira, né? Da mesma forma que ele poderia destruir uma cidade inteira, agora ele pode salvar uma cidade inteira. É o mistério da Bíblia, irmão. É o mistério da Bíblia, né? Vou mostrar 2 crentes na Bíblia que fez isso. 2 crentes que eles conseguiram destruir uma cidade inteira. Você acredita nisso? 2 crentes, 2 seguidores de Abraão, 2 que professavam a fé de Abraão e o Deus de Abraão, conseguiram destruir uma cidade inteira. Você lembra de Diná? Mas eu não estou falando a mãe de santo Diná não, tá?
Porque não existe mãe de santo, nem pai de santo, não, entendeu? Não existe isso não, isso é conversa fiada, tá? Até porque o único santos verdadeiros somos nós os crentes. Então até existe sim pai de santo e mãe de santo. O meu pai é santo, o meu pai é pai de um santo e minha mãe é mãe de um santo. Tá entendendo? Então Diná, filha de Jacó, né? Jacó teve com Lia, né? Lia, a sua primeira esposa, né? Lia, irmã de Raquel. Vocês lembram que Jacó casou com Lia e depois casou com Raquel, né? E ele teve desse relacionamento com Lia, ele teve uma filha chamada Diná. Além de 12 filhos, Jacó teve uma filha, né? Por nome de Diná, né? E quando eles estavam na terra do senhor Amor, né? Amor, esse é o nome certo, com H, Amor. Quando ele estava próximo àquelas terras ali, né? Ele estava rodeando aquelas terras ali até para chegar em Canaã e tal, estabelecer ali sua cidade e coisa e tal. Diz que teve uma festa lá e a filha dele, Diná, foi lá para aquela festa da cidade desse senhor, né? Desse rei, desse Amor, né? E Siquém, que era filho dele, pegou a Diná e o que ele fez? Ele era o príncipe, né? Filho deste rei, ele era príncipe, esse Siquém. E o que ele fez? Ele abusou de Diná, ele literalmente estrupou ela, manteve relação com ela à força, forçadamente, né? Ele cometeu um erro, né? Um erro grave, né? Mas em seguida o texto vai dizer que ele apaixonou por Diná, né? Então, quando Jacó soube que a sua filha tinha sido violada, né? Violentada, ele não se desesperou, não, né? Ele não partiu para a briga. O que ele fez? Ele esperou os seus filhos voltar do campo para conversar com eles o que aconteceu. Mas daí, nesse intervim, Amor, né, o pai de Siquém, o rei daquelas terras, fala com Jacó. Fala: ó, Jacó, é o seguinte, eu sei que meu filho errou, mas ele gostou, ele amou, ele se namorou da sua filha. Então vamos casar eles, está resolvido o nosso problema, né? E daí Jacó falou: olha, mas como é que eu vou casar minha filha com seu filho, se vocês são pagãos, vocês adoram outro Deus, e nós adoramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, nós temos uma cultura, nós temos um pacto com o nosso Deus, que é a circuncisão. Aí esse rei falou assim: ó, fala o seguinte, o seu Deus de hoje em diante passa a ser nosso Deus, nós nos convertemos ao seu Deus. E daí, aí Jacó falou: então nós faz um pacto, se todos os homens da sua cidade circuncidar, fizer a circuncisão, que é o pacto que nós temos com Deus de Abraão, aí tudo bem, aí nós faz o pacto, nós se tornamos irmão, e daí as suas filhas casam com nossos filhos, e nossos filhos casam com as suas filhas, e daí fica tudo certo, né? E daí assim fez, né? Aqueles homens aceitaram, né? O rei falou com seus súditos que ele fez um pacto com Jacó e tal, e eles aceitaram. E neste momento eles diz que de um dia só todos os homens foram circuncidados, mas o certo é a criança ser circuncidada com 8 dias de nascido, né? Que daí não sofre tanto. Agora um homem velho ser circuncidado, ele perde sangue, ele fica 2, 3 dias com febre, de cama. E foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles ficaram tudo de cama por 2, 3 dias. Eles ficaram todos anêmicos, de cama, com febre, ruim, sem disposição, né? E no terceiro dia, quando eles estavam todos de cama, né? O que aconteceu? Simeão e Levi, que era o segundo e o terceiro filho de Jacó, né? Porque o primeiro era Rubens, né? Rubens, Simeão, Levi e Judá, e daí vai descendo. Então eles eram o terceiro e o segundo filho mais velho. Simeão e Levi se uniu, os dois, né? Entrou numa conversa os dois e tomaram as dores, né? Pegaram suas espadas
entrou de madrugada na cidade, aproveitou que os homens estavam tudo de cama e matou todo mundo. Exterminaram os homens da cidade, 2 caras, porque neste momento ele estava como vulcão encandecido, soltando larva, fogo, soltando cinza, violência. Entrar na cidade e matou todo mundo. 2 crentes que agora não tinham fruto do Espírito na sua vida, né? Não tinha temperança, era intemperante, né? Era 2 homens que não teve moderação, não respeitou o pacto do seu pai, a palavra e a promessa do seu pai. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 49, quando Jacó vai dar a sua herança, a sua bênção para os 12 filhos antes de morrer, ele não dá bênção para Simeão e nem para Levi. Você entendeu? E Rubens também não, mas Rubens foi por causa de outra história. Mas Levi e Simeão não recebem bênção de Jacó lá no capítulo 49 de Gênesis, por causa desse fato que eles fizeram, desobedeceram o seu pai. Então é dessa forma, amados. O texto vai falar mais ainda aqui, ó. Já em 1 Coríntios 9, 25, ele é empregado para destacar a disciplina de um atleta. Paulo fala de um atleta, né? Talvez você pense que as palavras mansidão e temperança sejam sinônimo, mas pode existir diferença entre elas. Mansidão é saber se controlar de um momento de ira, ou irar-se no momento certo, né? Já a temperança está relacionada à questão do impulso sexual, glutonaria e as questões da carne. Amado, você está entendendo o texto? Eu não estou lendo todo o texto da lição, eu estou pulando, eu estou indo tópico a tópico, mas pulando algumas escritas para não ficar muito maçante, para não ficar muito longo o vídeo, né? Porque isso aqui é só um subsídio, né? Então você acompanha aí, que você vai entender. Bom, Paulo fala aqui do atleta. O que Paulo quer dizer com isso, né? Porque aqui o texto vem falando de temperança, que é sinônimo, né? Mas, porém, existe diferença, né? Entre a mansidão e a temperança, né? O homem manso e o homem temperante, né? São sinônimos, mas tem diferenças, né, entre elas, né? E Paulo vem falando do atleta. Ele quer dizer que o atleta não sai comendo tudo, né? Ele tem que estar em forma. E de todos os atletas que correm no estádio, só um vai ganhar um troféu. E esse troféu é coisa corruptível, quer dizer, que a terra vai comer, que o ladrão vai roubar, que vai se quebrar, vai se acabar, né? E nós temos que nos abster de algumas coisas para ganhar algo incorruptível. Quer dizer, o atleta, ele faz jejum, ele faz regime, ele não toma refrigerante, ele não come qualquer porcaria, ele dorme cedo, ele faz exercício físico, porque ele tem que estar em forma, porque ele quer disputar no meio de um monte de atleta, uma corrida, e ele quer ganhar em primeiro lugar, porque ele sabe que a medalha de ouro é só para quem ganha em primeiro lugar. Só tem uma medalha de ouro, não tem duas, só tem um troféu, não tem dois, só tem um primeiro lugar, certo? Ah, mas eu cheguei em segundo. Segundo é segundo, segundo é primeiro. Só tem um primeiro lugar. E mesmo assim, e sabendo que aquela medalha, talvez ele não vai conseguir ganhar, porque ele vai disputar com muitos. E aquela medalha, se ele ganhar, ele sabe que um dia pode sumir, pode roubar, pode a traça comer. Ela é corruptível. Você entendeu? Agora, e mesmo assim ele faz jejum, ele se prepara, ele não come qualquer coisa, ele tem temperança, ele tem mansidão, ele tem, né? Agora, imagina nós que estamos alvejando uma coisa incorruptível, alcançar um troféu, um galardão, e nós não estamos disputando isso com um monte de atleta, amados. Cada um vai garantir a sua. Todos que chegar lá na linha de chegada vai ganhar, e é igual. Todos que chegar na linha de chegada vai ganhar a sua medalha. Você entendeu? Você não vai correr o risco de, por causa de um segundo, você ficar sem a sua medalha, porque o outro chegou na sua frente um segundo, não. Todos que chegar, o que chegar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não interessa a posição. Chegou, vai ganhar a medalha. Você está entendendo? Então é isso que Paulo está querendo que você entende, né?
que você entende, se um atleta faz tanto esforço com o seu corpo, cuida tanto do seu corpo, para ganhar uma medalha corruptível, que ele pode perder por causa de segundos, né? Imagina a gente que estamos correndo atrás de uma coisa incorruptível, né? Aonde que todos podem ganhar. Então nós temos que cuidar muito bem do nosso corpo, né? Muito bem, porque o nosso galardão é muito mais importante, a nossa vitória, do que o que o atleta ganha lá no estádio. Mansidão é uma coisa, temperança é outra, bem diferente, né? Mansidão é saber se controlar em momentos de ira, irar-se no momento certo, né? A revista vem dizendo, mas o crente pode irar. Mas o crente pode irar? É uma pergunta. Sim, pode. Pode. O crente pode irar, sim. Só que Jesus fala que nós temos que irar, ireis, mas não pequeis. Nós podemos irar, mas não podemos pecar. Lembra de Jesus no templo? Né? Por exemplo, nós devemos nos irar contra o pecado? Não, não devemos não. Nós não podemos irar contra o pecado, nós devemos irar contra o pecado, você está entendendo? Nós devemos se irar contra o pecado. Lembra de Jesus no templo? Ele se irou contra os comércios, o erro que estava acontecendo ali no pátio do templo, né? Ele virou mesa, põe todo mundo para correr, porque ele se irou contra aquele erro, né? Então nós temos que nos irar contra a covardia, contra o pecado, né? Já a temperança está relacionado com atitudes e não sentimento, né? A mansidão é algo dentro para fora. A mansidão, mas é algo que vem de dentro para fora, né? E temperança é algo que fazemos com atitudes externas. Quer dizer, a mansidão flui de dentro para fora, né? E a temperança é algo que nós demonstramos com nossas atitudes, né? Atitudes essa externa, né? Seu gesto, o comportamento, né? Lembra de Davi a respeito de Betseba e seu marido Urias, o Eteu, lá em 2 Samuel, capítulo 11? Você lembra dele? Né? Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude. Pela atitude dele, ele não teve temperança, porque ele cometeu um erro. Depois, com a sua atitude, não teve temperança. Ele cometeu outro erro contra Urias, né? E foi cometendo um erro atrás de outro, né? Então, demonstrou que naquele momento ele não teve mansidão, não surgiu do interior dele mansidão. Aí, como ele não teve mansidão, ele não teve temperança. As suas atitudes mostrou que ele foi um homem sagaz, intemperante, né? Naquele momento ele se tornou um vulcão incandescente contra Urias, né? Uma coisa que Urias tinha culpa do mal feito dele, por ele não ter uma mansidão, né? Lembra na época de Noé, né? O que a Bíblia diz na época de Noé? Bebia, comia, casava, dava em casamentos, né? Agora, você vai perguntar para mim, mas beber, comer, casar, dar em casamento é pecado? Não, jamais. Você pode casar, pode dar em casamento, pode beber, pode comer. Porém, do jeito que aquele povo fazia lá, sim. Por quê? Porque eles só estavam pensando no seu bem-estar. Eles esqueceram de Deus, esqueceram dos mandamentos bíblicos de Deus, esqueceram que existia um Deus para eles adorar, que eles tinham que ter temperança, moderação no que eles estavam fazendo. E se você for analisar, Deus não puniu aqueles homens, não foi nem por causa da idolatria, porque naquele tempo ainda nem se falava em idolatria, né? A idolatria, ela surgiu com Nirode,
né? Um caçador, o famoso Nimrod, né? Depois lá da Torre de Babel, que surgiu a idolatria. Mas na época de Noé, nem idolatria não tinha. Mas os homens viraram glutões, né? Gluturaria. Não lembrava do Senhor mais. Então o Senhor preferiu exterminar aquela raça, né? E através da família de Noé começou uma nova raça. Abre um parênteses aí, eu te pergunto para você, né? Você que acha que quando Jesus vir buscar a igreja, tem muitas pessoas que diz que as crianças, os filhos do ímpio, vai ter o mesmo tratamento que os filhos do crente. Os filhos do ímpio, eles falam que vai subir, porque Deus não vai condenar as crianças. Amados, eu digo para você que não. As crianças não vão subir. Filho do ímpio não. Porque Deus não vai levar filho de ímpio. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai desviar dele. Você está entendendo? Porque aí se você for questionar comigo, eu quero que você ache lá no dilúvio, qual criança no dilúvio que se salvou? Quantas crianças que entrou na arca? Me mostra para mim quantas crianças que entrou na arca. Outra coisa, lá em Sodoma e Gomorra, me mostra para mim lá em Sodoma e Gomorra quantas crianças que se salvou. Porque a Bíblia diz que lá de Sodoma e Gomorra só saiu Ló, sua esposa, e as suas 2 filhas. E essa mesma mulher dele no caminho virou uma estátua de sal. Me mostra qual criança que saiu de Sodoma e Gomorra. Agora entenda bem, amados. Entenda bem. Eu não estou falando que a alma dessas crianças que vai ficar, que a alma das crianças foram condenadas ao inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que seu corpo pereceu, né? Não estou dizendo que a sua alma pereceu. A sua alma pode ter sido salva por Deus. Porém, Deus não poupou o corpo físico das crianças, não. Então, amados, ponha a criança no caminho de Deus, leve ela para a escola dominical, leve ela para a casa de Deus, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Amém? Muito bem. A Bíblia diz o seguinte, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: porque comais, bebais, ou façais outras qualquer coisas, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Amado, nós podemos comer, beber, comprar, vender, trabalhar, estudar, namorar, dormir, casar, dar em casamento. Você está entendendo? Construir casa, comprar carro. Porém, temos que fazer tudo. Temos que fazer tudo para a glória de Deus. Lembrando que Deus está neste negócio. Lembrar que Deus está nesse negócio. Está entendendo? Aí, não é pecado. O pecado é nós esquecemos de Deus, né? Aí sim é pecado. Muito bem. Vamos para o item temperança, qualidade de vida. Temperança significa ter controle sobre os seus desejos e atitudes. Quem tem temperança tem qualidade de vida. Deus não proíbe você de comer, beber e ter uma vida de conforto e felicidade. Está vendo? Foi o que eu acabei de explicar. A revista está falando a mesma coisa, né? Contudo, ele deseja que vivamos de modo sóbrio, equilibrado. Uma pessoa que tem domínio próprio sobre sabe se controlar em toda e qualquer situação, né? Então, amados, é o seguinte: as obras da carne são conhecidas e sua mortificação só é possível quando somos completamente dominados pelo poder do Espírito Santo. Amados, você lembra de Daniel e seus amigos? Daniel e seus amigos, você se lembra deles? Pois é. Eles tiveram atitude de temperança, controlaram os seus impulsos da juventude, né?
e resolveram não se contaminar com os manjares e iguarias do rei. Daniel 1:8, né? Você acha que Daniel, um rapaz novo, seus amigos ainda novos, eles controlaram seus impulsos de mocidade, de juventude, ali no palácio ali do rei Dário, ali no Império Babilônico, por ali? Eles tinham, não era só iguarias, a oportunidade de ter comida boa, de manjares bons do rei, como bebidas, vinhos do bom e do melhor, também como moças, né, relações sexuais. Ele tinha tudo isso aí se eles quisessem. Mas eles se conteve, se controlaram, né, resolveram não se contaminar, né? Eles controlou o seu impulso. Então eram pessoas que tinham temperança, né? Que tinha temperança, tinha mansidão, né? Pessoas que servem de exemplo hoje em dia para esses jovens que aí estão, né? A temperança na vida de Cristo. Jesus se fez homem, habitou entre nós, mas ele não pecou e jamais experimentou as obras da carne. Jesus era cheio do Espírito Santo, razão pela qual pôde vencer as tentações da carne, do mundo e do diabo. A velha natureza deseja apenas o que é desse mundo, comida, bebida e prazeres pecaminosos. Porém, quando vivemos orientados e guiados pelo Espírito, somos equilibrados e não deixamos que as paixões carnais nos vençam, né? Jesus se fez homem, semente do Espírito Santo, né? Ele não tinha a semente do homem, por isso que Jesus não pecou. Jesus não tinha o pecado original na sua carne, mas teve todo o desejo. Só não teve o desejo de pecar, porque ele vivia 24 horas com o Espírito Santo em sua vida. E se o homem conseguir ficar 24 horas com o Espírito Santo na vida dele, não fazer como Sansão, que o Espírito Santo vinha de tempo em tempo na vida dele só, então a gente evita o pecado, porque o homem que está o Espírito Santo na vida, ele vai evitar muito o pecado. Saiba você que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus passou frio, Jesus amou, Jesus teve medo, Jesus teve calafrio, sentiu dor, sentiu pavor, Jesus sentiu piedade, sentiu pena, Jesus chorou, Jesus sorriu. Jesus era um ser sociável, Jesus participava de festas, até porque o primeiro milagre dele, né, foi lá na bodas de Canaã. O primeiro milagre dele foi encher 6 talhas de purificação, 6 talhas de imundiça, mandou encher aquelas 6 talhas e fez aquela água se tornar vinho, né? Interessante, mais uma vez, como que ele usa as coisas desprezado, né? Aquelas talhas estavam lá de fora, era talha de purificação, de imundiça, onde todo mundo que chegava na festa se lavava naquelas talhas, e ali ficava toda a sua sujeira. Talvez as pessoas não se lembravam daquelas talhas que lá fora estavam, mas Jesus mandou trazê-las para dentro da festa. Agora elas se tornaram objeto de desejo, porque dentro delas tinha o que eles mais queriam. Agora se tornaram um objeto visível, porque agora estava no meio da festa, no meio da sala. Interessante, aquilo que era de desprezo, que era rejeitado, agora se tornou um objeto de valor, né? E através dela, todos queriam o que tinha dentro dela. O que tinha dentro dela? O vinho. O vinho simboliza a alegria do Espírito Santo, né? Primeiro Jesus coloca a água, que simboliza Cristo, e depois tira dela o vinho, que é o Espírito Santo, né? E às vezes você é uma talha de purificação, às vezes você é uma talha de imundiça lá fora, cheio de imundiça dentro de você, e Jesus pega você, traz para dentro da casa, né? Te purifica, te enche dele de água. Depois você começa a transbordar o Espírito Santo e dá o vinho do Espírito Santo para as pessoas, e as pessoas começam a ficar contentes e alegres e começam a admirar a sua vida, e agora você deixa de ser um objeto desprezado, e agora você é um objeto que Jesus está usando. Agora você está no meio da festa, agora você é cobiçado por muitos e a alegria de muitos, né? Interessante os textos bíblicos, né, amados? Então, Jesus, ele era um ser social. Jesus, ele era um ser que ele sentiu tudo que o homem sente. Ele só não sentiu vontade de pecar, né?
Interessante isso, muito interessante, né? E Jesus, ele não pecou por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele. E ele deixou o exemplo. Se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida 24 horas por dia, nós também não pecamos. Porque aonde habita o Espírito Santo, não pode habitar o pecado. Aonde tem um Senhor, jamais vai caber outro Senhor. Porque uma casa que habita um Senhor, não se divide, né? Então, é aquela história, o urso branco e o urso vermelho, né? Aí alguém vai perguntar, qual que vence? O urso branco ou o urso vermelho? Vai vencer aquele que se alimentar mais. Aquele que se alimentar melhor é o que vence. Qual que você está alimentando melhor? O urso vermelho ou o urso branco? Se você alimentar o urso branco, que é o urso da paz, o urso do Espírito Santo, a alma, o espírito, vai vencer o espírito. O homem que é espiritual faz coisas espiritual. Se você alimentar o urso vermelho, que simboliza a carne vermelha, né? Se alimenta a carne vai ficar mais forte e a carne vai vencer, né? Então é desta forma que nós temos que pensar, né? Dessa forma nós temos que pensar. Item 2. Prostituição, glutonaria, descontrole, natureza humana. Fugir da prostituição. O vocábulo prostituição no grego permeia e significa imoralidade, relações sexuais ilícitas com novas criaturas. Precisamos os termos das prostituições, de todo tipo de infidelidade conjugal. Vivemos em uma sociedade que aceita e propaga o sexo antibíblico e profano. Não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos jamais esquecer de que devemos ser sal e luz neste mundo. Mateus 5, 13, 16, Romanos 12, 2. Né? Vamos ver alguma coisa sobre isso. Eu coloquei a diferença entre, além eu coloquei aqui, ó, abrasamento, lascívia, adultério, prostituição, fornicação. Primeiro, abrasamento, incapacidade de controlar desejo sexual, vício obsessivo por sexo, né? 2, lascívia, atos totalmente imoral, desprezo pelas restrições imorais e sexuais. 3, adultério, manter relação com outro que não seja seu esposo ou esposa, intenção impura do coração também. 4, prostituição, relação sexual promíscuas por dinheiro. Fazia cultos à prostituição, né? Se fazia culto à prostituição nos templos, né, da deusa lá em Éfeso, né? Se você for ler sobre isso aí, você vai achar muito sobre isso aí. 5, fornicação, relação antes do casamento, fora dos laços matrimoniais, né? O povo israelita fornicava com outros deuses, idolatria, né? Significa idolatria também. O povo israelita deixava o Senhor, o seu noivo, o seu marido, para ir fornicar com outros deuses, né? Então se tornava até idolatria, né? Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E a luz neste mundo, amado, sal da terra. O que quer dizer sal da terra? Sal da terra, amado, deve ser salgado, não. Chegar num lugar e ninguém gostar de ficar perto de você. Você chegar num lugar e ser um cara antipático, um cara que todo mundo fala, ih, lá vem aquele crente chato, não é isso não. Sal da terra é para você dar sabor, é para você não deixar o alimento se perder, é para você conservar, é para você dar sabor, você está entendendo? Uma comida sem sal, ela é insossa, ela é ruim, mas a comida que tem sal demais também ninguém come, então ela tem que ser temperança, por isso que é tempero, tem que ser temperado, você entendeu? Temperado. E luz do mundo. Você tem que ser luz do mundo, amado. Você não tem que ser salvador do mundo, não, tá? É só a luz do mundo só que você tem que ser. Por que você é a luz? Você é a luz porque a luz de Cristo resplande em você e você fica resplandecente. Por isso que você é a luz do mundo. Mas você não tem luz própria, não. A nossa luz vem de Jesus. Então não tem o super crente, o super santo, bonzão, não, viu? Não é porque você põe um terno e uma gravata, você acha que você é o santão da terra, não, viu? Você está entendendo? É desse jeito.
Hoje em dia está difícil, mano. Nós vemos que os pais, em vez de ensinar os filhos a não ter relação antes do casamento, eles ensinam os filhos a usar preservativo. Está entendendo? O diabo quer acabar com as famílias, e acabando com a família, acaba com a igreja. É os dois projetos que Deus instituiu na terra. Os únicos dois projetos. Deus colocou primeiro a família e depois a igreja. A família lá no Jardim do Éden e a igreja lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Né? E o diabo acabando com isso, tipo, casando homem com homem, mulher com mulher, homem com homem, vai acabar a família, porque não procria. Né? Se não procriar, acaba a família. Né? O diabo vem com esse casamento dele aí todo torto, querendo inventar. Né? Então, mas é uma forma de querer acabar com a família. Tá entendendo? A disciplina em casos de prostituição. Paulo teve sérios problemas com a imoralidade na igreja de Coríntios. Um dos crentes estava mantendo relações sexuais com sua madrasta. Que jamais venhamos usar nossos membros para a prostituição, mas para a manifestação da glória de Deus. Vamos lá. Amados, não é de dons que a igreja precisa. Fiz uma observação aqui. Não é de dom que a igreja precisa. Né? Por quê? Porque dons são coisas material. Sabia que os dons são material? Os dons. Por exemplo. Vocês conhecem o Chitãozinho Chororó? Chitãozinho Chororó, nascido em Astorga, no Paraná. Aqueles dois cantores que tem mais de 40 anos que eles fazem sucesso. Eles têm, por que eles fazem sucesso? Porque eles são cantores de verdade. Eles têm dom para cantar. Eles têm esse dom. Porém, Chitãozinho Chororó nunca pisou numa igreja evangélica. Eles nunca foram crentes. Eles nunca seguiram Cristo. Mas eles têm um dom. Para você entender que o dom é material. Tem gente que pega um violão e ele já sai tocando. Ele tem dom. É material. Mas não é de dom material que a igreja precisa. Lá na igreja de Coríntios, a Bíblia vai dizer que Coríntios era uma igreja que tinha os 9 dons. 9 dons. Quer dizer, tinha todos os dons ali na igreja de Coríntios. Porém, tinha o genro que dormia com a sogra. Não era mais ou menos isso. Quer dizer, eles tinham todos os dons, mas as pessoas tinham problema. Então não é de dom que a igreja precisa. Você está entendendo? A igreja precisa, mas de unção. De unção. Porque a unção é espiritual. O dom é material. Por isso que quando a pessoa aceita Cristo, ele ganha um dom. Quando ele sai, um dom de língua, ele sai da igreja. E ele não perde o dom de língua dele. Os dons não é tomado. A Bíblia diz que os dons não são tomados os dons. Ele continua com o dom de língua mesmo desviado. Quantos bêbados você já viu chegar bêbado na igreja e falar em língua estranha? Porque é um dom. É dom. É batizado com o Espírito Santo. Irmão, todo crente é batizado com o Espírito Santo. Aprende isso, amados. Toda pessoa que converte a Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Dom de língua não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa. O crente ficou crente, ele é batizado com o Espírito Santo. Dons de língua é outra. Por isso que o bêbado entra bêbado na igreja e fala em língua. Porque um dia ele foi crente e está desviado. Ele tem o dom de língua que Deus não toma. Não é o diabo que está falando na boca dele, que está imitando língua estranha, não. É ele que está falando de língua mesmo. Porque é dom. Dom é coisa material. Agora, a unção é coisa espiritual. Então a igreja que tem homens ungidos, mulheres ungidas, ela começa a ser uma igreja que começa a limpar os seus pecados. Começa a tirar os problemas dentro da igreja quando tem homens e mulheres ungidos. Agora, quando você só tem dom dentro da igreja, muita coisa errada acontece dentro da igreja. Que era o que acontecia na igreja de Coríntios. Certo? Entendeu? Então, a unção, amados, a unção é usado para manifestar a glória de Deus. Certo? Salomão lá, lembra de Salomão?
Lá no templo, quando inaugurou o templo de Salomão, as pessoas foram curadas, diz que a glória de Deus desceu, manifestou, porque tinha um monte de homem com unção, ungido ali dentro daquele templo. Entendeu? Muito bem. Ah, e outra coisa. Não vem querer... Não, até pode. Se você quer criticar, pode criticar, não tem problema. Mas não adianta você querer criticar eu que eu estou falando aqui, porque eu estou falando tudo que está na Bíblia. Eu não saio fora da Bíblia. Aí você vai ter que criticar a Bíblia. Entendeu? 3. A glutonaria e seus males. Glutão é aquele que come em excesso e com voracidade. Enquanto a prostituição é um pecado com o corpo, a glutonaria é um pecado contra o corpo. Muitos maltratam o corpo e depois ficam clamando a Deus por um milagre. Façamos a nossa parte. Olha aí. Glutonaria, prostituição, pecado com o corpo. Quer dizer, a prostituição é o pecado com o corpo. E a glutonaria é um pecado contra o corpo, né? Irmãos, você entendeu? Prostituição é um pecado com o corpo. A glutonaria é um pecado contra o corpo. E eu vou falar mais para você. Hoje em dia, tem um monte de obreiro aí que é glutão. Fizeram do seu ventre um Deus. Só quer saber de churrascaria, e comer, e churrasco, e não sei o que mais, e festa. O cara só posta foto aí no Face fazendo festa e mais festa. Você não vê, tem muitos obreiros que não sabem mais nem o que é jejum mais, né? Não sabem nem o que é jejum mais. É só festa, e churrascos, né? Então, amados, tem muitos, principalmente obreiros aí, que não sabem o que é jejum. Não, eu não consigo jejuar, não. Eu começo a jejuar, me dá uma dor de cabeça. Eu tenho um problema com meu diabetes, sabe? Eu não posso jejuar porque eu tenho um diabetes. Eu tenho que comer na hora certinha, que o médico recomendou. E daí... Só que quando ele vai num churrasco e mete a cara na carne, na gordura, ele não lembra do colesterol, ele coloca a cola pra cima, refrigerante, pudim. Aí ele não lembra do diabetes, ele só lembra do diabetes, do colesterol, da pressão alta. Só quando é pra ele fazer jejum. Aí ele não pode, que daí ele é do dodói. Aí ele é dodói, aí não pode fazer jejum, né? Bom... Tem outros cristãos hoje em dia, irmão, que estão achando que são garotos e garotas propaganda. Né? É para cuidar do corpo. Fica 24 horas dentro de uma academia. Tá até feio o negócio. Ir na academia, fazer um exercício, para emagrecer um pouquinho, por causa da coluna e tal, porque não consegue fazer em casa o exercício. Tá de acordo. Não é pecado. Mas tá feio o negócio. Tá achando que é garota propaganda. Outros estão achando que é garota que vai desfilar até para essas revistas aí de nudez, porque, né? Misericórdia. Tá demais, né? Não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de ir na oração, mas todo dia tem tempo para ir na academia. E tem uns que vai de manhã e à tarde. Já pensou? Tá feio o negócio. Ou é 8 ou é 80. Não pode, né? Aí é pecado. É pecado, sim. É pecado, cuidar do corpo é uma coisa, fazer uma caminhada, fazer uma aula de natação, né? Ir lá na academia para perder uns quilinhos é uma coisa. Mas tá demais, tá feio, tá exagerado. O que é isso? Né? Estão achando que são garoto propaganda agora? Ei, lá no céu não tem academia não, hein? Cuidado, hein? Vivendo em santificação e deixando os excessos. Agradando a Deus em tudo. Pela graça de Jesus somos salvos e já experimentamos a regeneração. Seja santo na sua maneira de vestir, falar, comer, em seus relacionamentos, etc. Quem ama a Deus deseja agradá-lo em tudo e tem prazer em cumprir a sua lei. E o que temos visto falta amor genuíno para com o Pai
e logo também falta santidade, moderação e bom senso. É isso que está faltando, bom senso, né? Sem santificação não tem salvação, amados, entendeu? Pecado é o quê? É tudo que não agrada a Deus, é pecado. Tudo que não agrada a Deus é pecado. Espera aí, vamos voltar aqui. Temos que fazer as coisas para agradar a Deus. Já experimentamos a regeneração. Se já experimentamos a regeneração do Espírito Santo, então sejamos santos e sábios, né? Sejamos santos e sábios. Sábios no vestir, sábios no falar, sábios no comer, sábios nos nossos relacionamentos. Com quem vamos fazer negócio, com quem vamos fazer sociedade, de que forma vamos nos vestir, de que forma vamos falar, de que forma vamos comer. Ei, olha para mim aqui. Eu não estou falando de uso e costume não, tá? Não me confunde não, tá? Não tenta interpretar eu mal. Eu não estou falando de uso e costume. Não estou falando não que você tem que andar com saiote por baixo do vestido, com a saia arrastando no chão, com o cabelo de coque, com as mãozonas tudo sem arrumar, tudo relaxada, né? Porque daí o marido vai começar a olhar para outra que tá tudo arrumadinha, o cara anda todo relaxado, todo largado, compra aqueles paletó que parece que foi de um morto, que é maior do que o braço dele, a manga cobre tudo os dedos da mão, ele acha que ele tá, essa sempre mesmo, simplicidade é uma coisa, relaxamento é outra. Tá bom? Aí a mulher vai ver o cara tudo igual um palhaço e vai começar a olhar pro outro cara que tá com o terno ajeitadinho, cabelo com gel, a gravatinha arrumada, o sapatinho brilhando e vice-versa, né? A mulher, coitada, mexe com casa, isso, aquilo, outro, não pode pôr uma basinha, um esmaltinho na unha. Que negócio que é esse? Não pode se cuidar pro marido, não pode estar cheirosa, não pode aparar o cabelo, arrumar, passar uma maquiaginha para ficar bonito, para tirar as marquinhas do tempo. O que é isso? Não é isso que eu estou falando não, mano. Saber se arrumar, se vestir, é isso mesmo que eu estou falando. É o contrário do que você está pensando, né? É o contrário. Temos que saber nos vestir, né? Saber nos vestir com elegância, com elegância, com fineza, ficar bonito. Nós somos filhos de Cristo. Somos filhos do rei, temos que andar bonito, não é de qualquer jeito, não. Né? Saber comer, chegar no lugar, se portar, saber comer certinho, sem fazer aquela lambança, né? É isso que eu estou falando, você está confundindo. Eu não estou mexendo com os costumes, não, mano. Falando de comportamento, temperamento. Você está entendendo? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Relacionamentos. Como você se relaciona com as pessoas, certo? É uma pessoa educada, fica discriminando as pessoas por causa da sua religião, fica discriminando a pessoa porque a igreja dele, ele pode... cuida do seu relacionamento. Jesus tinha relacionamento com todo mundo. Eu falei aqui que ele teve um diálogo muito agradável com a mulher samaritana, uma mulher que se dizia inimigo do povo judeu. Jesus teve um ótimo relacionamento com as pessoas. Você está entendendo? Você sabe só com quem Jesus não conseguiu ter relacionamento agradável? Os fariseus, com aqueles homens que se diziam os donos da lei, os crentão salgado, aqueles lá, sacerdote, que só ligava com a roupa, tinha que andar do jeito que eles queriam, não pode comer dia de sábado, não pode fazer milagre de sábado. É os crentão, que era muito salgado. Esse Jesus não conseguiu ter relacionamento agradável com eles, você entendeu? Esse Jesus não conseguiu ter relacionamento saudável com eles. Mas com todas as outras pessoas, Jesus teve um bom relacionamento. Então é isso que eu estou falando para você. Se veste decente, né? Não fica igual um palhaço, não. Você vai usar bigode, apara o bigode certinho, bonitinho, né? Certinho, certo? Se você vai usar um cavanhaque, deixa ele aparadinho, arrumadinho, certo? Você vai pôr uma roupa decente, né? Você vai sentar num lugar para comer,
olha, minha empresa convidou para comer lá com eles, só que são tudo ímpios, não tem problema. Vai lá, Jesus comeu com os pecadores, senta, come, olha, quer tomar cerveja? Obrigado, hoje eu não quero, hoje eu vou ficar só na Coca-Cola, certo? Porque você não pode beber? Posso, eu posso beber, eu sou um homem livre. Mas por mim ser livre, eu não sou escravo da bebida, é que eu posso olhar para a bebida e falar, eu não quero beber, vou beber só Coca. Tá entendendo, amados? Seja agradável, é isso que eu estou falando. Não confunda a minha fala. Não prego uso e costume. Eu prego só ensinamento bíblico. Mas o que falta, amados, hoje em dia, que vemos, é que falta principalmente moderação e bom senso nos crentes. Que é 880. É pecado ir na praia? Não. Não é pecado ir na praia. Jesus morava na praia. A casa de Jesus era na praia. Eu provo para você na Bíblia. Eu provo para você em vários lugares na Bíblia que a casa de Jesus era na praia. Quem disse que Jesus não tinha casa? A Bíblia fala que ele tinha casa. A Bíblia diz que ele estava em casa. E o seu discípulo foi ter com ele na casa dele. E a casa dele era lá na praia. Certo? A Bíblia fala isso. Então é o seguinte. Eu posso ir na praia? Posso. Jesus morava na praia. Ele fez um churrasco de peixe e pão para os discípulos lá na praia. Ele assou peixe na praia para os discípulos. Eu posso ir na praia. As maiores pregações de Jesus foi na beira do mar. Porque o povo apertou ele entrou no barco e foi para o meio do mar. Para o meio do mar pregar o evangelho. O povo ficou tudo na areia da praia. Ele foi lá no mar, no barco, pregando. Então, eu posso ir na praia. O que eu não posso, o que eu tenho que ter na praia é bom senso. Eu vou na praia, irmão, eu vou pôr uma sunguinha. Ainda eu ponho uma sunga na praia. Ainda eu tiro foto e põe no Face. Homem de Deus. Pastor, que põe a mão na cabeça das pessoas. A mulher do pastor vai na praia, ela precisa pôr um fio dental, irmão, ainda tirar foto e pôr no Face. Isso aí falta bom senso, né? Não é pecado ir na praia, vai na praia, coloca uma roupa decente, coloca uma bermuda, coloca uma camiseta, coloca uma roupa de crente, vai lá, curte a praia, né? Quer tomar um solzinho? Arruma um quintal lá, isolado, tira a roupa, toma seu sol lá, né? Para se bronzear se quiser, né? Agora eu vou na praia, vou. Agora à noite, vamos jantar fora, vamos. Eu preciso ir num restaurante que tá tendo um samba lá, tá tendo samba, tá tendo pagode. Não vou. Tem que ter bom senso, tem que ter moderação. Eu vou num restaurante de um hotel, e pode até estar tocando uma musiquinha discreta lá, certo? Mas eu não vou num bar onde tem uma banda de música ao vivo à noite jantar com a família na praia, tá tocando samba, forró, não sei o quê. Fugir da aparência do mal, né, irmão? Então, isso que é bom senso. Entendeu? Isso que é moderação. Eu posso usar todas as coisas que tem no mundo com bom senso e com moderação, sem levantar escândalo. Certo? Santificação. Queremos abandonar o pecado e buscar santificação, pois sem ela não podemos ver ao Senhor. Quando falamos em pecado, em geral, as pessoas pensam logo em adultério, homossexualismo e roubo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso com santificação, honra. Importante ressaltar que vaso neste contexto significa o corpo do crente. Irmão, santificação, não tem santificação sem salvação. Já falei aqui. O pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Você está entendendo? E muitas pessoas acham que, quando eu falo de pecado, eu estou falando de adultério, homossexualismo e roubo. Não é isso não. Você deixar de ajudar uma pessoa é pecado. Você deixar de ajudar na obra é pecado. Você levantar a calúnia das pessoas é pecado. Você desfazer da pessoa que te ajudou é pecado. Você desfazer de um ancião da igreja é pecado. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Certo? E vaso, meu amado, nós temos que ser vaso de honra e não vaso de desonra. Certo? Porque a Bíblia é bem claro. Quando Jeremias está lá e vê que o vaso se quebrou na mão do oleiro, olha bem o texto. Não foi o oleiro que quebrou o vaso e fez de novo. Certo? Não foi o oleiro que quebrou o vaso e fez de novo. Porque Deus só vai te consertar, te fazer de novo, se você se quebrar. Se você for quebrantado. Está entendendo? Porque a Bíblia diz que o oleiro estava fazendo um vaso e o vaso se quebrou na mão dele.
O vaso se quebrou. Aí ele fez de novo, um vaso novo. Deus não vai quebrar ninguém fazer de novo, não. Você que tem que ser quebrantado. Se quebrantar na mão de Deus e ele te faz de novo. Um vaso para honra. Ok? Deus coloca dentro dos vasos de barro que somos nós um tesouro, amado. Nós temos um tesouro dentro de nós. Devemos de dar honra a esse tesouro que Deus colocou na nossa vida. Deixando os excessos, viver de maneira que agrada a Deus é difícil, mas é difícil, mas é possível. É possível porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós deseja nos ajudar e abandonar todo excesso e todo pecado, e ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada, sadia e santa. Amados, agradar a Deus, eu vou discordar aqui com esse ponto da revista. Aqui está dizendo que viver de maneira que agrada a Deus é difícil, mas é possível. Eu acho que não é difícil, não. Agradar a Deus, ao contrário. Eu acho que não é difícil. Pois se fizer o que é bom para você, está agradando a Deus. Mas como assim? Se eu fizer o que é bom para mim, estou agradando a Deus? E se o que for bom para mim for eu prostituir? Não, aí não é bom para você. Aí se eu roubar, aí é bom eu roubar esse dinheiro dos outros. O que é bom para mim eu roubar esse dinheiro? Quer dizer que eu estou agradando a Deus porque está sendo bom para mim? Não. Mas isso não é bom para você. Você acha que é bom, mas não é. O que é bom é aquilo que não fere o seu corpo, sua alma e seu espírito. E nem o Espírito Santo está dentro de você. Tudo que você fizer que é bom para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito e para o Espírito Santo, você agrada a Deus. Você está entendendo o meu raciocínio? Então não é difícil agradar a Deus. É só você fazer aquilo que é bom para você, para o seu espírito. E deste modo você está agradando a Deus. Certo? Por quê? Porque nós somos nova criatura. Novo caráter, né? Nós somos a mesma personalidade. A mesma, porque a personalidade não muda. Você nasce com ela e morre com ela, e você só vai trocar de personalidade quando o seu corpo for transformado e glorificado por Deus, na ressurreição. Ao contrário, a sua personalidade vai permanecer em você até você morrer. Agora o caráter, ele é moldado pelo Espírito Santo, né? Ele é transformado, né? As atitudes são santificadas pelo Espírito Santo. Então, se você tem um novo caráter, você é moldado, modificado pelo Espírito Santo, né? Você se deixou se quebrar, foi feito de novo. Então, tudo o que você fizer, você agrada a Deus. Esse é meu raciocínio. Por isso que eu discordo desse ponto da revista. Porque eu coloquei uma forma de pensar, uma linha de pensamento diferenciada. Certo? Conclusão. A temperança como fruto do Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida disciplinada e feliz, que venhamos ser cheios do Espírito, aprendendo com ele a disciplina espiritual em todas as áreas da nossa vida. A temperança, amigo, como fruto do Espírito, te dá uma vida feliz. Temperança, como fruto do Espírito, te dá uma vida feliz, de felicidade. Que a verdadeira felicidade do homem não é dinheiro, não é carro, não é ser bem-sucedido na sua profissão, não é casamento, não é filho, não é esposa, não é esposo, não é pai, não é mãe, não é viagem, não é passeio. A verdadeira felicidade da vida do homem é o fruto do Espírito que está na vida dele. Isso aí que traz a verdadeira felicidade. E quem diz que para ser crente tem que ser triste? Ao contrário. Ao contrário. Para ser crente, o camarada tem que ser feliz. Até na hora difícil você é feliz. Porque você tem o Espírito Santo na sua vida te consolando, te confortando, né? Quem disse que você tem que andar de cara feia e emburrado? De maneira nenhuma. Você pode andar alegre, feliz, sorridente, porque o Espírito Santo está na sua vida. Capite? Entendeu? Amados, assim eu encerro mais uma aula. Espero que eu tenha te ajudado. Você pode, aqui embaixo no vídeo, clicar, se inscrever no canal para nos ajudar. Pode dar um ok aí, pode dar fazer a sua crítica, pode dar a sua opinião, pode fazer um elogio, também pode criticar que nós aceita, dá a sua opinião aí, entendeu? Se tiver alguma pergunta, você pode fazer aí que nós vamos responder. Eu agradeço a todos que estão assistindo esta aula,
a todos que estão se inscrevendo no canal, a todos que estão nos ligando pelo WhatsApp, entrando em contato, estão agendando para a gente ensinar aí na sociedade, todos que estão convidando a gente para pregar, eu agradeço a todos. Estamos reagendando a nossa agenda, refazendo a nossa agenda para poder atender todos os pedidos, né? E continua conosco, continua orando por nós, precisamos da oração dos amados. E também, sempre que dá, eu falo, eu assisto os amigos também que postam esses vídeos aqui. Eu sou o Maquilar Dias, moro em Londrina, no Paraná, sou obreiro da Assembleia de Deus, do Ministério da Missão, aqui em Londrina, né? E estamos atendendo a agenda, viajamos o Brasil inteiro, e o nosso contato está abaixo do vídeo aí, o meu celular, o WhatsApp, você pode entrar em contato comigo qualquer dia da semana, qualquer horário, ok? O mais rápido possível eu retorno, e eu agradeço a sua atenção, e assim encerramos mais uma aula desta bela revista, e eu desejo que você fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.